por acaso, a minha pergunta é, foi por acaso que tu fez? Porque O Kibe Louco? É. Foi completamente... Não foi por acaso, na verdade. Eu queria fazer conteúdo, eu queria expor o que eu queria fazer, as potocas, os textos, os comentários, só que eu não tinha lugar para fazer. A minha sorte é que, quando eu comecei a querer fazer isso, surgiram os blogs. E aí eu fiz o blog, e o blog foi muito viral na época. Ele bombou durante 2002, 2003, 2004, 2005, 2006... O Kibe Louco foi um dos sites mais acessados do Brasil, se não o mais. Eu lembro que teve épocas em que o Kibe Louco tinha mais acesso que a Globo.com. Caralho. Que o UOL. Com certeza. Mas era uma outra realidade, era uma outra internet. A rede social não era tão forte. Cara, Não existia. Uma coisa muito louca, o vídeo que eu existia. lembro do Kibe Louco, assim, que eu acho que foi um dos primeiros vídeos que eu vi, moleque, foi o da Sônia, www. Da Gaga? Não foi ela que não sabia falar YouTube? YouTube teve isso. E aí depois ela falava, a verdade é ácida e o Kibe é cru. Isso. E ela tentava falar, a verdade é ácida. Cara, e eu lembro, eu lembro que eu seguia pra caraca isso. Pois é, era uma outra internet, um outro tipo de humor. O Kibe Louco já fazia meme antes de existir o termo aí, meme, né? é isso Você aí é que eu ia o primeiro portal de memes da história. Mas é real. Acho que você foi o primeiro cara, assim, um dos pioneiros de memes no Brasil. Pois é, na época eu devia ter investido meu dinheiro no Facebook. Eu estaria bilionário hoje, mas assim, quando surgiu o Facebook mesmo, foi quem matou os blogs no Brasil. O Facebook matou. O Orkut não tinha matado. Não. O Orkut não, pelo contrário, o Kibe Louco tinha até uma comunidade muito forte no Orkut, porque o Orkut não era exatamente isso. O Orkut era uma troca... O Orkut era uma rede social de verdade, porque as pessoas se relacionavam de acordo com os temas. Tinha desde Odeio Acordar segunda-feira até fãs da Ivete Sangalo. Sim. Tinha gente que curtia o Kibe Louco, tinha gente que curtia Flamengo no Orkut. Tinha de tudo. E essas comunidades se consumiam, elas se relacionavam ali. Quando chegou o Facebook oferecendo os memes, os vídeos, os conteúdos da maneira que ele se propunha a fazer, aí acabou. Não fazia sentido o cara entrar no Facebook e no Kibe Louco. Não fazia sentido o cara entrar no Facebook e no portal XPTO. Então a audiência da internet, de um modo geral, caiu. E a do Facebook, o Facebook virou o monstro que virou. Porque os mesmos memes que estavam no seu blog estavam lá no Facebook. Exato. E aí outras redes sociais começaram a surgir, que também canibalizaram o Facebook, só que o Facebook já era um gigante bilionário, trilionário americano. Começou, aí o Facebook vai lá e compra o Instagram, o Facebook vai lá e compra o WhatsApp. Sim. É tudo da mesma galera. Assim como o Google compra o YouTube. E hoje a gente tem esses gigantes ali brincando na internet, flertando com a TV, né? E as plataformas de streaming. As coisas se movem cada vez em ciclos mais curtos e mais rápidos. Quando você criou o Anões, veio antes do Porta. Não, o Anões não é meu, o Anões é do Ian. Mas o Ian que veio, então, atrás de você. Não, o Ian fazia o Anões em Chamas, que também era um blog, mas o conteúdo do Ian não era do Kibe Louco. Kibe Louco fazia Kibe Louco fazia fotomontagem, tipo aqueles BBB bizarro que comparava a cara dos Big Brother. Eu lembro. Caralho, isso era maneiro Bom pra caralho. Comentário de notícia, tipo, sai a notícia tal, piada embaixo. Comentário tal, piada embaixo. Como se fosse o Twitter, né? Sim, sim. E expunha vídeos assim, tipo a Sônia Gaga, a mulher do sanduíche Ishi, o William Bonner vazou imitando o Clodovil no Jornal Nacional. Era esse tipo de conteúdo que a gente fazia. Eu, no caso, fazia. E depois, depois de 2005, passou a ser uma equipe que fazia. O Anões em Chamas era um blog, mas era só conteúdo autoral que o Ian dirigia. Então, roteiro do Ian, filmado pelo Ian, dirigido pelo Ian. E eu assisti o Anões em Chamas e eu falei, caralho, que coisa boa. E aí eu entrei em contato com o Ian e falei assim, porra, vamos conversar? Aí eu chamei o Ian, paguei um almoço pro Ian no Gula Gula do Fashion Mall. Então investiu. O Ian tá caro. O Ian não sabia nem usar garfo e faca naquela época. E essa é verdade. Não faz isso, não zoa. O Ian sempre foi neto de vó. Ele morava numa casinha que a avó dele... O Ian... Porra, eu gosto tanto do Ian. Eu gosto tanto dele. O Ian aprendeu a pegar um avião em 2013.
Ele não sabia pegar um avião. Ele chegava, Caralho. tem histórias disso, é verdade. Ele morava na casa que a mamãe dele pagava aluguel, todinho da mamãe. Era assim. Tô falando pra sacanear mesmo, mas é verdade. Ian, vem aqui depois falar dessas Ian, histórias. Queremos você aqui, por favor. E aí eu cheguei pro Ian e falei assim, cara, eu acho... E eu falei de verdade, o Ian é um cara muito talentoso, um amigo que eu tenho, é um diretor acima da média. Tem um coraçãozão também. Um coração ótimo. E eu cheguei pro Ian e falei assim, Ian, vamos fazer uma parada? Eu quero escrever uns roteiros, tenho umas ideias, eu já tinha escrito uns curtas, eu queria que você dirigisse e a gente coloca no Anões e no Quibi. Vamos fazer? Porra, vamos. Beleza. E foi aí que virou... Essa foi a semente do Porta dos Fundos. Foi aí que plantou-se a semente do Porta dos Fundos. Que a gente começou a fazer alguns conteúdos, a gente começou a fazer o CSI Nova Iguaçu, Porra. Com o Gustavo. Que foi Gustavo que Chagas, onde nasceu o que já teve Peçanha. aqui também. que o Gustavo. nasceu o embrião do Peçanha, Aham. mas foi ali. Pra você ter uma ideia, o Porta dos Fundos poderia ter se chamado Quibi em Chamas. Porque era a Era a junção junção do Quibi Louco com Anões em Chamas. Caralho! Poderia ter se chamado. Eu trabalho lá, não sabia disso. Pois é. Mas por isso que eu achei que ele era dono do Anões também, porque pra mim, tipo, eu conhecia vocês juntos sempre. Não, Caralho. porque os vídeos saíam com Anões em Chamas e Isso é Louco. Sim. Então, mas não era. E aí, a gente chamou. O Fábio era amigo do Ian. O Gregório conhecia o Fábio. Eu conheci o João na Globo. E aí foi juntando esse time. Mas a pedra fundamental disso fui eu e Ian. E a gente foi chamando. O Fábio, por exemplo, no início, ele não queria... Ele pensou assim, será que eu vou para esse Porta dos Fundos? Ele tava meio rateando. Ninguém botava muita fé na internet. Não é que levava... mais ou menos. Assim, porque também naquela época, você imagina, 2011, o sonho de todo mundo era fazer TV. Sim. Era pode fazer crer. rádio. Pode crer. Vou fazer programa no Caralho. YouTube. Mas a coisa veio, depois o Fábio entrou de cabeça, o Gregório entrou de cabeça, o João entrou de cabeça, e aí o Porta dos Fundos virou o que virou. Mas... assim, e virou o que virou por conta de todo mundo. O Porta dos Fundos não seria o mesmo sem um de nós lá. Se não tivesse o João, não seria o que é. Se não tivesse o Greg, não seria o que é. Se não tivesse eu, o Ian, ou o Fábio, não seria o que é. É a Liga da Justiça. É exatamente isso. É, um pouco.